Vamos fazer uma oração então, pessoal, enquanto os demais vão chegando aí, vai chegando mais gente para receber a palavra. Vão me ajudando aí enquanto isso, compartilhando, né? A Ellen já está compartilhando aqui, né? Vamos orar e vamos tá dando continuidade, né? Tá dando andamento aqui nesse trabalho aqui nessa ministração da escola de discípulos, né? Deus quer discípulos, né? E nós precisamos fazer discípulos. Nosso trabalho é ministrar a verdade de Deus, para que essa verdade alcance as pessoas e possa resgatá-las para Cristo, né? E fortalecer aqueles que são do Senhor. Vamos refletir hoje, tá bom? Vamos refletir sobre o reino de Deus e sobre o nosso comportamento antes, durante e depois das tribulações, ok? Oremos. Querido Deus e Pai, em nome do Senhor Jesus, obrigado, meu Deus, pela vida de cada filho teu, que nesse momento, Senhor Deus, está ou ministrando, ou recebendo uma ministração, ou dando apoio e suporte àqueles que ministram. Obrigado por cada oração, por cada intercessão. Obrigado por esse privilégio de poder transmitir a Tua mensagem, Senhor Deus, neste momento importante. Agradeço por todas as bênçãos e que o Espírito do Senhor possa usar a verdade de Deus que será ministrada nesta noite em cada coração, para a glória do Seu santo nome. Visita cada lar, porque agora cada lar é uma igreja. Porque onde estiverem 2 ou 3 reunidos em Teu nome, ali o Senhor se fará presente. Essa é a Sua promessa. Então o Senhor está conosco nesta hora. E o Senhor está nesta casa nessa hora. O Senhor quer falar nesta casa. E o Senhor quer abençoar essa pessoa que mesmo não estando em casa, mas está ouvindo, está, Senhor Deus, atento à mensagem que será transmitida. Alcança cada um, Senhor Deus, que o Senhor deseja nesta noite alcançar. Obrigado e abençoe a cada um, em nome de Jesus. Amém. Vamos ler o texto, né? A pastora Márcia vai ler um texto aqui. Já abriu sua Bíblia, querido, lá em Daniel, capítulo 7, versículo 13 e 14. A irmã Selma Silva também já compartilhou. Deus abençoe a irmã Selma, Isabela Maia, paz do Senhor. Tem mais gente aqui. Menandro Nogueira, servo de Deus. Amém? Vamos lá, pastora Márcia. Graça e paz, uma boa noite a todos. Estamos felizes de poder estar compartilhando com vocês a palavra de Deus. Amém? Que alegria, que prazer, que privilégio que temos, né? Vamos estar lendo em Daniel, capítulo 7, versículo 13 e 14, que diz assim: Eu estava olhando nas minhas visões da noite, e eis que vinha nas nuvens do céu como o filho do homem, e dirigiu-se ao ancião de dias, e o fizeram chegar até ele. E foi-lhe dado o domínio, e a honra, e o reino, para que todos os povos, nações e línguas o servissem. O seu domínio é um domínio eterno, aleluia, que não passará, e o seu reino tal, que não será destruído. Amém? Glória a Deus. Muito bem. Esse é o reino de Deus, o reino que não será destruído e que não passará. Passará o céu e a terra, mas a palavra do Senhor jamais. Amém, porque o seu reino é sempre eterno. Glória Amém? a Deus. Glória a Vamos Deus. louvar o Senhor. Então, Teu reino é maravilhoso, Senhor. Teu reino é eterno, Deus. Te adoramos, Senhor, te glorificamos, ó Pai. Aleluias. Os reinos se abalam. Aleluia, Jesus. Oh, Senhor, Tu és maravilhoso, Deus. Oh, Senhor, como é bom te louvar, Senhor. Como é bom te adorar, Senhor. Os reinos se abalam, os povos se curvam, as bocas se abrem, as mãos se levantam para dizer que Tu és o Rei. Oh, Senhor,
abalam, os povos se curvam, as bocas se abrem, as mãos se levantam para dizer que tu és o Rei. Oh, aleluia. Para dizer que tu és o Senhor. Teu reino é sempre eterno, firmado em misericórdia, justiça e igualdade, bondade e fidelidade. A tua igreja te adora. A tua igreja te adora. Oh, aleluia. Teu reino é sempre eterno, firmado em misericórdia, justiça e igualdade, bondade e fidelidade. A tua igreja te adora. Oh, Senhor, a tua igreja te adora. Os céus se abalam, os povos se curvam, as bocas se abrem, as mãos se levantam para dizer que tu és o Rei. Para dizer que tu és o Rei. Para dizer que tu és o Senhor. Para dizer que tu és o Rei. Oh, aleluia. Para dizer que tu és o Senhor. Teu reino é sempre eterno, firmado em misericórdia, justiça e igualdade, bondade e fidelidade. A tua igreja te adora. Obrigado, Senhor. A tua igreja te adora. Teu reino é sempre eterno, firmado em misericórdia, justiça e igualdade, bondade e fidelidade. A tua igreja te adora. 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 Amém, Jesus. Glória a Deus. Glória a Deus. Pastor Deus Josuel, maravilhoso. Kaique, desculpa aí tocar na frente de vocês. Esses músicos abençoados aí, bênção do Senhor na nossa vida. Glória a Deus. E a gente vai dar andamento aqui na palavra de hoje, que está aqui em Daniel. Daniel, capítulo 7, versículo 13 e versículo 14. Ok? Deus abençoe a todos. Muito bem. Vamos continuar com esse movimento aí de live, depois que tudo acabar, depois que passar essa fase, né? Se Deus assim permitir, em breve, essa fase de coronavírus, de quarentena, a gente vai procurar fazer de tudo para dar andamento nisso. Tá bem, meu querido? Vamos lá. Em nome de Jesus. Diz assim, mais uma vez, eu vou ler para a gente acompanhar o raciocínio. Eu estava olhando nas minhas visões da noite, e eis que vinha nas nuvens do céu como o filho do homem, e dirigiu-se ao ancião de dias, e o fizeram chegar até ele. E foi-lhe dado o domínio, e a honra, e o reino, para que todos os povos, nações e línguas
o servissem. O seu domínio é um domínio eterno, que não passará, e o seu reino, o único que não será destruído. O seu reino será o único que não será destruído. Eu quero compartilhar com todos vocês a seguinte verdade, que o reino de Deus, ele não sofre detrimento, ele não se abala por causa de circunstâncias, nem por causa de pessoas. Quem se abala são as pessoas, quem se abala são as estruturas, mas o reino de Deus, de fato, ele é como um rio, como aquele rio que é dito lá em Ezequiel, outro profeta, que não há barreiras para ele. Um rio que por onde ele passa, ele transforma, ele traz vida. E quem já teve a oportunidade, acredito que a maioria de vocês, de ir em cachoeiras, você vê que o rio ele passa por vários obstáculos. Se tem árvore na frente, ele passa por baixo ou passa por cima. Se tem pedra, ele traça outro caminho, mas o rio não para, ele vai avançando. Não há obstáculos para ele. E assim é o reino de Deus. Daniel está falando aqui sobre as suas visões. Um profeta íntimo de Deus, um homem que buscava de Deus respostas. Deus revelou a ele o que iria acontecer com as nações do mundo num futuro e também a respeito do seu próprio reino. Deus revela para Daniel coisas que ele não viveria. Muitas coisas ele não viveria para ver, mas ele estava vendo naquele momento para se tornar como testemunho daquilo que Deus iria fazer. Daniel estava cativo na Babilônia, estava num período de afastamento da sua pátria, estava numa dificuldade com o seu povo, a nação de Israel estava dependendo ali das ordens da Babilônia, e nessa circunstância Deus visita Daniel e começa a revelar para ele a respeito de todos os reinos do mundo, começando da Babilônia, que era o reino que estava ali naquele momento, era o império que estava naquele momento governando o mundo. Então, Deus mostra para Daniel os reinos que viriam em seguida, e todos os reinos, um superava o outro, mas chegou num reino que não iria passar, chegou num reino que não iria ser destruído, que não iria jamais ser detido, nem pelo tempo, nem pela circunstância, nem por ninguém. Esse reino é um reino eterno, um reino que não se abala com nada. Então esse reino de Deus passa por todas as dificuldades e toda a história do planeta. Esse reino de Deus passa por guerras, passa por fome, passa por tudo aquilo que a Bíblia já havia previsto, e os súditos desse reino passam por isso tudo, mas jamais perdem a sua confiança. Aqueles que estão firmados nessa palavra, eles passam por todas as dificuldades, porém firmados na fé, sabendo que tem um reino superior àquele que está neste mundo, o reino que governa esse mundo, o reino que está estabelecido neste mundo, não tem poder, nem tem como suplantar o reino de Deus, que o próprio Jesus disse, não é deste mundo. Ele está plantado aqui sim, neste mundo. O reino da luz no meio das trevas, mas ele não é deste mundo. Então esse reino passa por pandemias, este reino de Deus passa por perseguição, né? Esse reino de Deus passa por tudo, mas ele não pode ser vencido. Glória a Deus. Ele simplesmente permanece. E os súditos desse reino também Deus espera que permaneçam. A minha questão hoje, uma forma, o que eu quero transmitir, deixar aqui para a nossa reflexão, é que o reino de Deus ele é o mesmo, ontem,
hoje e para sempre. O reino de Deus não muda, o poder de Deus não muda, o domínio de Deus não muda, o amor de Deus não muda, Deus é imutável e assim tudo que Ele faz. Jesus Cristo, o Rei, Ele é o mesmo ontem, hoje e será eternamente. Jesus não muda. Então, independente de qualquer circunstância, Ele está no trono, Ele continua no governo, Ele continua sendo Rei para todos sempre, e ninguém tira esse título dele. A questão é, recebi um áudio hoje, um irmão falando o seguinte: quando veio a pandemia e as igrejas foram fechadas, por precaução, para não alastrar a doença, o vírus, o irmão pensou da seguinte forma, ele pensou assim: agora eu vou ficar observando o que Deus vai fazer, como Deus vai agir no meio desse caos. Coisa linda, essa observação. E ele notou que Deus levanta as redes sociais, através da internet, ele cria um caminho para divulgar mais ainda o nome de Jesus e estabelecer o seu reino no meio do caos. Um reino de esperança, um reino de salvação, um reino de livramento, um reino de amor, um reino de poder. Então Deus levanta o seu nome no meio do caos. O seu reino é o mesmo, seu reino continua seguindo. Agora, e o comportamento humano diante disso? Se Jesus é o mesmo ontem, hoje e eternamente, vamos ver o nosso comportamento mediante essas lutas que nós enfrentamos. Antes da pandemia, como era o mundo? O que faziam as pessoas do mundo? Qual era o raciocínio das pessoas do mundo? Das pessoas, digo do mundo todos, a igreja, todo ser humano. Em geral, qual era a sua caminhada? Qual era o seu pensamento, sua forma de andar? Eu percebo que antes dessa pandemia, as pessoas tinham uma vida extremamente corridas, não tinham tempo para nada, não tinham tempo para os filhos, alguns até nem tempo de cultuar, alguns não cultuavam porque não queriam, antes da pandemia. Os motivos podem ser os diversos. E alguns até ignoravam a verdade, alguns deixaram a verdade para trás para viver a sua verdade pessoal, a sua forma de ver a vida e não conforme o reino. Algumas pessoas perdendo o controle emocional. Entra aí, então, antes dessa pandemia, vamos dizer o seguinte, que as pessoas estavam doentes de outra coisa, ou estão ainda, mas o que aparecia mais era o quê? Depressão, ansiedade, e que pode ter aumentado agora. Mas as pessoas, ou por doença, ou por um vazio espiritual muito grande, ou por uma necessidade de algo e não saber aonde encontrar, e não dar a Deus o seu coração, nem deixar o reino entrar no seu coração, nem deixar o rei ser o Senhor da sua vida, as pessoas vão se tornando vazias, tentando preencher em busca da tal felicidade. Que a tal felicidade, ela não é permanente nesta terra. A felicidade, ela não existe sem a infelicidade. A felicidade não existe sem a dificuldade. A felicidade não existe sem a tristeza. Por quê? Porque eu posso dizer assim, eu estou feliz. Por que eu estou feliz? Porque ela é diferente de estar triste. Porque se eu não estivesse feliz, eu estaria triste. Então, eu posso chamar a felicidade de vitória em vitória. A felicidade é, na verdade, combater o bom combate. A felicidade nada mais é do que enfrentar os dilemas da vida, enfrentar as dificuldades da vida e vencê-la e ficar de pé, com a cabeça erguida, sabendo que está num lugar seguro, sabendo que está indo para um lugar
eterno. Tem muita gente lutadora nessa vida, mas antes da pandemia eles só pensavam em vencer as suas vitórias pessoais, sempre deixando o reino de Deus em segundo ou em último lugar. Deus não era prioridade de muitas pessoas antes dessa pandemia. Havia muita negligência espiritual. A busca por oração, coisa rara na vida de algumas pessoas cristãs. Oração, estudar a palavra, crescimento espiritual, isso foi sendo esquecido gradativamente pelo povo de Deus. Mas como o reino de Deus, ele está em todo momento, em todo tempo, ele aproveita-se de certa forma de uma circunstância que são nada mais nada menos, muitas vezes, consequências dos nossos atos, do nosso afastamento de Deus. Então, de repente, Deus permite que essa pandemia venha. Antes da pandemia, pessoas seguras, alegres, firmadas nos seus trabalhos, firmada no seu salário, firmada nas suas festas, nas suas amizades, firmada em tantas coisas, em tantos sonhos e tantos planos. Não tinha tempo para nada. De repente, aconteceu algo que jamais nós esperaríamos. Nunca aconteceu algo desse nível, nessa proporção, no mundo inteiro. É algo mundial. Nossa nação foi abalada. Bom, comportamento antes, se sentindo bem, se sentindo livre à vontade. E agora, durante a pandemia, qual é o comportamento? Nós agora estamos prestando atenção no que alguém está dizendo, no que as autoridades estão dizendo, no que a medicina está dizendo. Estamos vigilantes, preocupados, usamos máscaras. Muita gente usando máscara o tempo todo. Álcool gel virou, para alguns, é até como é que chama? Como é que nós dizemos, né? Álcool gel virou, como é que eu posso dizer? Uma mania. Qualquer coisinha, álcool gel. Por quê? Não era nem visto. Hoje. Ninguém nem comprava álcool gel, né? Era difícil isso, só em consultório médico, alguns lugares especificamente, mas hoje está virando uma moda não, uma necessidade. E aí o que acontece? Só que as pessoas estão movidas por outro sentimento. De repente, a gente vê uma coisa linda acontecendo também, que é a solidariedade entre as pessoas. Todo mundo percebe que é igual, todo mundo é igual, todos debaixo de uma mesma condenação, vamos dizer assim. Ou seja, tem um vírus solto sobre a humanidade e todos estão sujeitos a serem afetados por ele. Então existe uma vigilância, existe uma preocupação para não pegar esse vírus. E existe também uma certa preocupação, agora tem tempo para pensar no próximo, tem tempo para ajudar os necessitados. Graças a Deus, as pessoas estão tendo um coração bom de pensar em coisas boas, sendo solidários uns com os outros, ajudando, né? Tem coisas que eu tenho visto assim em nossa volta aqui mesmo, que eu acho lindo, obras tremendas que alguns amigos nossos cristãos estão fazendo, outros não cristãos estão fazendo. As pessoas estão se unindo através da internet, de certa forma, estão tendo mais tempo para a sua família, mas também tem coisas negativas acontecendo. O medo excessivo, a ansiedade, a crise econômica, sem falar no estresse de muitos casais dentro de casa, que alguns já estão brigando, a violência doméstica aumentando. Então o comportamento dentro da pandemia, ele varia bastante. Mas qual é o comportamento de muitos que são do reino?
qual está sendo o nosso comportamento nessa pandemia? Se Deus, através das dificuldades, nos atrai, essa dificuldade deveria chamar nossa atenção de que nós estamos num mundo totalmente inseguro, que no estalar de dedos fecha-se igrejas, que no estalar de dedos as pessoas perdem a sua liberdade. Mas eu quero te chamar para uma liberdade real, a liberdade do reino de Deus, a liberdade com que Cristo nos libertou, a liberdade espiritual de andar com Deus. Então, essa liberdade espiritual, esse crescimento, essa maturidade espiritual te traz paz no meio da pandemia, te traz paz antes da pandemia e vai te trazer paz depois da pandemia. Sabe por quê? Jesus Cristo é o mesmo ontem, hoje e será para sempre. Ele não muda, a sua paz é a mesma, o seu amor é o mesmo, o seu controle é o mesmo, a sua soberania é a mesma. Nós não podemos mudar para pior. Nós devemos, e eu sei que muitos estão com saudades de se reunir na igreja. Verdade. Muitos estão com saudade da igreja. Antes da pandemia, às vezes não valorizava o culto. Qualquer coisinha era motivo para te parar. Deus, Ele disse na sua palavra que um dia haveria fome. Fome não de pão, sede não de água, mas de receber a palavra de Deus. Só que o profeta diz, e não a encontrariam. Nós ainda encontramos. A palavra está aqui agora. A palavra está aí no seu coração, a palavra está aí na sua casa, para você ler. Qual a postura no meio da pandemia? A postura de se aproximar de Deus, a postura de crescer espiritualmente, de aproveitar um pouco mais e meditar e alimentar o espírito e orar, desejando voltar, mas voltar transformado, voltar diferente. O reino de Deus não mudou, mas nós mudamos, muitas vezes para pior. Mas Deus está nos chamando para melhorar. Aleluia! Essa dificuldade não é para destruir ainda não. Porque talvez você pense assim, é o fim do mundo. Vai ter fim do mundo? Eu acredito que vai ter fim do mundo. A Bíblia diz sobre isso. Vai ter. Mas isso aqui é o princípio de dores. São sinais do Senhor. E Ele diz para a gente ter cautela nesses tempos. Outra coisa é que o mundo, para alguns pode ser que vai acabar muito longe, está longe de acabar. Mas deixa eu te dizer que o mundo pode acabar para qualquer pessoa. Pode acabar para a pessoa que partir. Este mundo é tão inseguro que nós não sabemos se estaremos vivos. Mas uma coisa é certa. O reino de Deus, você não morre. Você passa da morte para a vida. Ou seja, você tem segurança plena. Não tenha medo. Você fica em paz. Oh, aleluia. Confia no Salvador. Ele ressuscitou. Ele ressuscitou. Ele tem domínio sobre a morte. Ele te ressuscitará. E Ele quer ressuscitar você em espírito. Primeiro o seu espírito te dá fervor, te dá força, coragem para levantar, para lutar. Sim, para se proteger, para ser cauteloso, sim, mas colocar Ele em primeiro lugar. Senhor, seja o Senhor na minha casa. O Teu trono é aqui no meu lar. Teu trono é aqui no meu coração, Jesus. Reina, reina. O Teu reino está aqui durante essa pandemia. Está nesse mês de março, no mês de abril. E sempre estará conosco. Onde eu for, o reino está se movendo. Aonde eu pisar, o reino está se movendo. Se eu estou na minha casa, o reino está na minha casa. Porque o rei está em mim. O rei está dentro de você. Aleluia.
e o seu domínio não passará. Oh, aleluia. E esse reino ninguém destruirá. Glória a Deus. Confia. Depois da pandemia, então, antes da pandemia um comportamento, durante a pandemia outro comportamento e depois da pandemia. Qual será o nosso comportamento? Qual será? Você vai sair dela melhor? Você vai sair dela pior? Você vai sair dela mais seguro de Deus, decidido? Ou você talvez nem volte? Como está o teu coração? Saiba de uma coisa: em lugar nenhum desse mundo haverá segurança, a não ser na pessoa de Cristo, porque Ele tem o domínio, Ele teve a honra, Ele tem o reino, e esse reino é para sempre. Arrependa-se dos seus pecados, se fortaleça no Senhor, há esperança em Deus. Ele tem o poder de te livrar durante essa pandemia e para te livrar, para você lá do outro lado, depois da pandemia, cantar um hino de vitória ao nosso Deus. Sabe o que eu estou pensando? Estou pensando que o primeiro culto na volta deve ter muitos cânticos alegres, muito júbilo, muita celebração, muito aplauso para o nosso Deus, porque o seu reino subsiste, aleluia, E naquela época que tinha perseguição, a peste negra, que tinha tudo que era ruim naqueles tempos antigos, o reino prevaleceu a si mesmo, sem internet. E hoje o reino se expande através da internet. Muitos cristãos se levantaram. E isso vai ser um avanço. Vamos falar de Cristo e do seu reino. Vamos falar da vida eterna. Sabe por quê? Porque se ele veio e plantou o seu reino aqui, foi porque existia um outro reino. E deixa eu te falar uma coisa. Um reino que te condenava à escravidão. Um reino que te condenava às trevas. Um reino de condenação que estava te levando a um inferno. Mas o Senhor veio do céu para te resgatar e levar para o céu. Jesus, Ele quer nos livrar da condenação. Existe o inferno e nós precisamos nos resguardar em Jesus. A única salvação está nele. Você pode ser sonhador, pode ser lutador, pode vencer todas as batalhas, mas a batalha contra o pecado, só Jesus venceu. E Ele quer te dar vitória. Busca o Senhor enquanto se pode achar, invocar enquanto está perto. Há esperança no meio da pandemia, há esperança depois dela. O importante é que você esteja fortalecido, estabelecido no reino. Firma os seus pés, firma as suas mãos, dobre o seu joelho, clame ao Senhor e Ele ouvirá o clamor do seu povo. Deus sempre ouve e Ele faz parte da nossa vida e da nossa história. Ele está conosco, passando por tudo isso aqui. Só que Ele não se abala, Ele não sofre detrimento. Ele está conosco, nos ajudando a passar para a glória do seu santo nome. Amém, meu querido, minha querida. Deus abençoe você em nome de Jesus. Cadê você aqui se manifestando? Deixa eu ver aqui, a Selma Marieta, Márcia Lira. Glória a Deus, glória a Deus. Irmã Darlete, Cristiane Silva, Andréa Misa, Jonathan Oliveira. Deus abençoe Mércia, lá do Guarujá. Maria Zélia, Deus abençoe, irmã. Carlinhos Matias, Deus seja contigo. Irmã Eunice, Deus abençoe, minha irmã. Mateus Santos, o Emerson Maia, Deus abençoe. Glória a Deus. Deus abençoe, meus queridos. Isabela Prudência, tudo bem? Deus abençoe, minha irmã. Irmã Luísa, Deus seja contigo. Dá um abraço no pastor Samuel aí, em nome de Jesus. Renata, Deus abençoe, irmã. A paz do Senhor, paz Mamácia. Está dando a paz a você, irmã Renata. Amém, querida. Deus abençoe. Um abraço. Pastor Fabrício, servo de Deus, Deus seja contigo em nome de Jesus, meu irmão. Glória a Deus. Seu reino é sempre eterno. Abraços, irmão Pedro, irmã Neide Dias. Deus seja contigo. Letícia Lima, Deus seja contigo, pastora. Um abraço do pastor Alex. Débora Gonçalves,
Neemias, Deus abençoe, meu querido, em nome de Jesus. Pastor Juveraldo Jorge, Deus abençoe sua vida, pastor, em nome de Jesus. Logo, logo, essa luta vai passar. Jonatas Torres, Deus abençoe, a paz do Senhor. Glória a Deus. Irmã Leninha, Deus abençoe sua vida. Francinete, Deus abençoe, a paz, pastor Nelson, a paz, pastor Márcia. Amém. Deus abençoe, glória a Deus. Andréa Misa, Deus abençoe sua vida, glória a Deus. Kelly de Marcelo, Deus abençoe, Kelly. Nós vamos orar por vocês. Arquimedes, Deus te abençoe, meu irmão. Amém. Joaquina, Deus abençoe. Cláudia Girão, Deus seja contigo, minha irmã. Olha quanta gente abençoada aqui, participando conosco. Pastora Márcia, um beijo, saudade de vocês, irmã Kelly. Outro. Rosângela Costa, ó, direto de Santos, Deus abençoe sua vida. Marcelo, ô bênção, Deus seja contigo em nome de Jesus, amém? Deus abençoe, queridos. Muito obrigado por participar conosco dessa live. Eu quero orar por sua vida mais uma vez, tá bom? Pedir para a pastora Márcia orar por vocês. A gente vai agradecer e encerrar por hoje, né? E Deus continue abençoando sua vida. Pai querido, te louvamos, te agradecemos, ó Deus, por esses momentos em que fomos ministrados, meu Deus, pela Tua palavra. Senhor, eu quero te agradecer por cada vida, Senhor, que esteve assistindo, Senhor. Ó Deus, esteve recebendo, Pai, no seu lar, Senhor, esta palavra que é vida, esta palavra que lava, esta palavra que purifica, esta palavra que santifica, Senhor, as nossas vidas. Senhor, só temos a te agradecer, Senhor, a louvar o teu nome, ó Deus. Eu louvo a ti por essas vidas, Deus, que Senhor, nos seus lares, entre a cura, Senhor, a salvação, Senhor, a libertação, Senhor. Ó Deus, tudo que o Senhor tem de bom, Senhor. Ó Deus, que esse lar seja repleto, Senhor, da Tua glória, Senhor, da Tua graça, da Tua bondade, Senhor. Ó Deus, eu te louvo pela vida do meu esposo, Senhor, do meu lar, Senhor. Ó Deus, em cada lar aqui representado, meu Deus, Senhor, que as Tuas mãos poderosas, Senhor, estejam, Senhor, ó Deus, assistindo a cada lar, ó Pai. Nós te louvamos, Senhor, nós te bendizemos, ó Pai, em nome de Jesus. Amém. Amém. Glória a Deus. Deus abençoe, meus irmãos. Muito obrigado por sua companhia e até a próxima live. Quinta-feira nós estamos de volta, vamos estar divulgando o horário direitinho, tá bom? Vamos manter essa nossa unidade através disso. E continue compartilhando o vídeo, porque muitas pessoas podem ser abençoadas. Deus abençoe. Obrigado, boa noite.